As multas de acidentes de trânsito diminuíram em Mato Grosso. Por outro lado, aumentou o número de pessoas mortas no volante. Estes são alguns dados de 2020, divulgados agora em 2021, no Anuário Estatístico de Trânsito. Ao vivo, a gente vai até João Fernandes. João Fernandes tem as informações. O que é que atribuiu esse aumento de mortes no trânsito? Meu querido João Fernandes, bom dia. A velocidade, aliás, a alta velocidade, Edivaldo. Bom dia para você, para quem está nos assistindo também. Uma ótima e abençoada semana. Agora, o porquê disso? Por que os motoristas estão abusando mais da velocidade? E isso acabou trazendo uns números até que chamam a atenção. Você falou aí que 8% na redução de acidentes. Só que, ao mesmo tempo, o número de mortes aumentou 25%. Para explicar, a gente convidou aqui o delegado Christian Cabral para falar sobre esse anuário do trânsito. Doutor, o que explicar? O senhor acha que a pandemia tem colaborado muito para isso, doutor? Bom dia para o senhor, obrigado por ter aceitado o convite de falar aqui no Cadeia Neles. Bom dia, Edivaldo. Então, a equação é muito simples, né? Menor movimentação nas vias significa melhor condição de trafegabilidade. Melhor condição de trafegabilidade significa maiores velocidades. Maiores velocidades significam maior lesividade em caso de acidente. Infelizmente, os condutores, ao se depararem com as vias em melhores condições, eles tendem a abusar da velocidade. As vias e os veículos foram projetados para conferir segurança aos seus usuários, desde que observadas as velocidades regulamentares. Quando esses limites são ultrapassados, no caso de acidentes, a lesividade é alta. E é o que a gente vê com frequência, né, doutor? Em avenidas, ruas, estradas, muitas vezes. O motorista, é complicado dele respeitar a velocidade ali. Está sempre acima, né, doutor? Isso acaba trazendo um risco maior. Sim, o próprio anuário, ele revela que a infração de trânsito que teve maior número de autuações foi justamente a infração do excesso de velocidade. E o trânsito não perdoa erros, né? Numa fração de segundos, o condutor pode dar causa a um acidente. Quanto maior é a velocidade, mais rápido é o processo de decisão que ele tem de tomar. E com isso ele acaba dando causa ao maior número de acidentes. Em Mato Grosso, no ano passado, 6.578 acidentes registrados. 66% das vítimas são homens, metade mulheres. Ou seja, esse dado mostra que o homem se arrisca, continua se arriscando um pouco mais. Isso, o perfil epidemiológico das vítimas de acidente de trânsito são pessoas do sexo masculino, em sua predominância, na faixa de 35 a 64 anos de idade. Esses acidentes aconteceram na maior parte nos finais de semana, no período noturno, que é o momento em que as pessoas saem para se divertirem, acabam fazendo uso de substâncias de teor alcoólico entorpecente e, na sequência, assumem a direção de seus veículos. E esse número é preponderantemente de homens. Ou seja, quase 40%, como o senhor falou, né, no período noturno. A velocidade sempre acima daquela permitida. Não é? O senhor falou de frações de segundos para poder tomar uma decisão. E mais a visão prejudicada porque está escuro, está à noite. Tudo isso acaba colaborando e trazendo mais risco para um acidente pior ainda. Isso, é uma combinação de fatores que levam à tragédia. Ainda na semana passada nós tivemos 2 acidentes bastante graves, um no Santa Isabel na segunda-feira e um aqui na Imigrantes, próximo a nós, na quinta-feira, onde em fração de segundos os condutores dos veículos se distraíram e deram causa a acidentes de graves proporções que por muito pouco não levaram ao óbito dos envolvidos. Então o trânsito, como já dito, não perdoa erros. O condutor ele tem que estar em pleno gozo de sua capacidade psicomotora. Não pode ter bebido, não pode ter feito uso de substância entorpecente, não pode ter feito inclusive uso de alguns medicamentos que pela bula alteram a sua capacidade de dirigir. Também não podem estar cansados ou com algum problema que vá afetar o seu discernimento, porque essas situações elas vão influenciar e vão fazer com que no momento de uma rápida decisão o condutor tenha seus reflexos prejudicados e acaba dando causa a um acidente. Só
para pontuar aqui, o senhor falou dos acidentes aqui na rodovia dos imigrantes, na 070. Um deles é aquele que chamou a atenção do Brasil inteiro, onde um caminhoneiro não freou e acabou esmagando um carro com uma mulher lá dentro. O senhor acha que faltou ali atenção? Eu tenho visto, né, e tenho percebido e chamado a minha atenção com mais comum, né, com mais vezes, pessoas ao celular no carro. E não só falando ao celular, digitando, doutor, o que é pior, porque aí você acaba tirando sua atenção total do trânsito e focando no celular. Isso pode ter provocado aquele acidente também no celular ali, né? Isso, hoje os equipamentos de celulares, as centrais multimídias dos veículos, são tão vilãs quanto o álcool. No álcool a pessoa não sabe o que faz. Quando ela usa o celular, ela não sabe o que vê. E aí nesses momentos de decisão rápida, ele está com seus reflexos prejudicados, porque não está vendo o que está acontecendo à sua frente e acaba dando causa a um acidente. Esse caso da imigrante, o condutor era habilitado, motorista profissional, não tinha feito uso de bebida alcoólica, fez o teste de etilômetro, deu 0, mas se distraiu. Nós não sabemos o que o levou a se distrair, mas se distraiu. E no trânsito não há espaço para distrações. Os dados do anuário de 2020, eles apontaram também que o veículo mais envolvido nesses acidentes e trazendo mais risco para a vida dos motoristas, no caso dos pilotos, é a moto, né, doutor? Isso, a motocicleta domina as estatísticas de letalidade no trânsito. Nos primeiros 5 meses desse ano, em Cuiabá e Várzea Grande, 75% dos acidentes com vítimas fatais envolviam motocicletas. E aí o que nos causa preocupação é que o anuário de 2020 revela que hoje, em Mato Grosso, a frota de motocicletas e motonetas já é superior à frota de automóveis. E nós sabemos dos riscos inerentes à utilização das motocicletas. Se não tem um transporte público de qualidade, a pessoa acaba migrando para um outro um pouco mais em conta, que é a moto, mais barata, né? Isso, aí vem o papel do poder público na adoção de políticas públicas que vão incentivar tanto um transporte público de qualidade, quanto controlar o crescimento ordenado e sustentável das cidades. A moto é usada não apenas por ser um transporte barato, mas também porque ela proporciona ao seu usuário vencer grandes distâncias num curto espaço de tempo. Então, enquanto mais a cidade cresce de forma desordenada, mais propenso é que as pessoas recorram à motocicleta para fazerem os seus deslocamentos diários. Delegado Christian Cabral, obrigado pela participação, pelas informações também. Entre essas informações, né, Edivaldo, essa que traz muita preocupação, né? O número de acidentes diminuiu 8%, mas de mortes 25%, não é? E esse aumento está atrelado, infelizmente, à imprudência, à alta velocidade. Edivaldo. Não há dúvida. Dê um abraço, doutor Christian.